Então, hoje vamos falar sobre sintaxe, frase, oração e período, termos da oração, processos de coordenação e subordinação. Importantíssimo você saber o que é uma frase, uma oração, um período e principalmente as orações coordenadas e subordinadas. Antes disso, começo com a questão de nível médio que contempla sujeito. O que é sujeito é aquele que pratica a ação, não é isso? Meus ais incomodavam. Quer identificar o sujeito? Faça a pergunta com o verbo o que incomodava a muitos no hospital. Meus ais. Então, meus ais exerce a função de sujeito, correto? Muito importante você se lembrar dessa ordem aqui. Já ouviu falar, com certeza, na ordem suveca. O que é ordem suveca? A ordem direta das frases. Vamos colocar aqui. Ordem direta, qual é ela? Sujeito, meus ais, depois vem o quê? O verbo, depois vai vir o que incomodava a quem? A muitos. Objeto indireto, que é o complemento. E onde? No hospital. No hospital é o quê? Um adjunto adverbial de lugar, correto? Então aqui já ficou bem fácil para você compreender. E então, já identifiquei que o sujeito é meus ais. Aqui na letra A nós temos só ais. Ais aqui é o núcleo do sujeito, mas neste caso o sujeito ele vai ser composto pelo núcleo e também pelo adjunto adnominal, que neste caso aí vai ser o determinante, pode ser um artigo. Neste caso aqui nós temos o pronome possessivo. Então, neste caso aqui, o sujeito é meus ais. Incomodavam é o quê? O verbo. A muitos, complemento. E no hospital é o lugar, é o adjunto adverbial, correto? Então já descarta as outras alternativas. Para maior clareza de um texto, seja ele oficial ou não, recomenda-se que os termos das orações estejam na ordem direta. Qual é a ordem direta que acabei de falar com vocês? É a suveca, não é isso? Vamos corrigir esse suveca aqui. Suveca, correto? Então já sabemos aqui. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Dos trechos a seguir, o único que seguiu tal recomendação da ordem direta foi numa reportagem de 2000. Primeira coisa, gente, identifique o verbo. Ele afirma, então já tem o verbo, não tem o ele aqui é o quê? Sujeito. Então, aqui sujeito e verbo. Se tem algo antes, já não pode ser ordem direta, é sujeito e verbo. Numa reportagem de 2017, eu tenho o quê? Um adjunto adverbial deslocado. A ordem, isso aqui é bem interessante quando você for estudar pontuação. Então, nós temos aqui pontuação. O que você vai observar nesse caso aqui? Quando essa ordem suveca, o que o examinador faz? Ele desloca o adjunto adverbial, traz para o começo ou para o meio. Quando ele for de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Aí não precisa de entrar no mérito. Longa extensão são quantas palavras, curta extensão também. Não, as bancas, ultimamente, elas não têm cobrado isso. Elas já trazem esse adjunto adverbial com a vírgula, como ela já trouxe aqui. Inverteu a ordem suveca, esse adjunto adverbial vem para o início da frase, virá separado por vírgula. A um brasileiro não ocorrerá interpretá-la. E você observa, um brasileiro aqui. Isso aqui é o sujeito? Não. Primeira coisa, você vai identificar o verbo ou a locução verbal. Ocorrerá interpretá-la como manifestação de modéstia. Você observa que isso daqui nós temos uma preposição. O a é uma preposição. Não existe sujeito preposicionado, ou seja, se está acompanhado de preposição, será um complemento. Esse complemento verbal será o que, no caso? Um objeto indireto. Observe. Não ocorrerá interpretar alguma coisa. Lá, aqui, nós já sabemos que vai exercer a função de objeto direto. Interpretá-la a um brasileiro. Então, aqui você observa que esse a um brasileiro ele é um complemento, ele é um objeto indireto. Anote aí no seu caderno, não vai ter esse sujeito preposicionado. O sujeito não pode ter uma preposição antes dele, correto? A transferência de ônus é o que parece dar força ao enunciado. Tem o verbo? Vamos circulá-lo aqui. O que parece, vamos
retomar aqui, ó, nós vamos pegar esse outro verbo aqui. Parece dar. Não é isso? Aqui é uma locução verbal. O que parece dar força ao enunciado? A transferência. Então, a transferência aqui é o quê? Sujeito. A transferência de ônus é o sujeito. É o que parece dar. Então, aqui nós temos verbo, não é isso? Ele deu o quê? Força. Objeto direto ao enunciado. A quê? Objeto indireto. Então, aqui nós temos a ordem direta. Sujeito. Vamos colocar aqui, ó. Sujeito, o verbo e o complemento. Só faltou o adjunto adverbial. Não tem problema, não tem um adjunto adverbial, mas a ordem até onde tem está correta. Por isso a letra C que gabarita a questão. Em pouco tempo aí você já observa. Outro macete aqui. Se tiver questão deste jeito para o seu concurso, você vai observar o quê? O sujeito não pode ser separado do verbo por vírgula. Então, aqui não poderia ser o sujeito. Em pouco tempo era impossível deixar. O que era impossível deixar de vê-lo? Aí você vai, em pouco tempo? Não, em pouco tempo aqui é o quê? Um adjunto adverbial, correto? Então, ele foi deslocado, vem separado por vírgula, aqui eu tenho o verbo, ok? Então, se o adjunto adverbial já veio antes, não tem a ordem direta, não tem a suveca. Nesse período extraído do segundo parágrafo, há quantas orações? O que são orações? O que é frase, o que é período? Você sabe? Trouxe aqui uma breve explicação. Frase você já sabe, é qualquer enunciado que tenha sentido, que transmita uma mensagem. Socorro, pare, frase. Agora, oração já é clássico. Precisa de ter na oração um verbo ou uma locução verbal. Para ser oração tem de ter verbo. Tem 6 verbos no período, na frase, nós temos 6 orações. As pessoas pediram socorro, olha aqui. Se tem verbo, nós temos uma oração. E se eu só tenho uma oração, ele é o quê? Um período, vamos colocar aqui, um período simples, correto? Se forem 2 orações ou mais, período composto. O que é período? Período é a frase composta de uma ou mais orações. Aí nós vamos identificar, os estudantes fizeram a prova, um verbo, e não obtiveram aprovação, 2 verbos. Então aqui eu tenho o quê? 2 orações, vamos separar aqui. Aí nós temos aqui, ó, como esse E aqui, ele vai significar, ele dá uma ideia, um sentido de adição. Então aqui nós temos a conjunção, e aqui nós temos a oração coordenada, o quê? Assindética, não é isso? A assindética, que ela é aquela que não tem preposição. Já a segunda é o quê? Oração coordenada, sindética, o quê? O E da ideia de quê? Aditiva, ideia de adição. Show de bola? Fácil, fácil. Vamos voltando aqui ao que pede a questão. Quantas orações? Simples assim. Vamos identificar os verbos. Olha aqui. Porém, quando se levando em consideração que muitas cidades da região, as cidades estabelecem 2, entre si importantes relações e formam 3. Fique atento, pode ter locução verbal também. Consideraremos mais um verbo, 4. Neste estudo, não é, aqui é substantivo, não é o verbo eu estudo, alguns dos municípios localizados na área que circunda, 5, a Baía de Todos os Santos e que mantém relações, 6. Econômicas, políticas, culturais e identitárias, alavancadas principalmente pelos meios e veículos de comunicação e tecnologia. Pronto, 6 verbos, 6 orações. Show de bola, fácil, tem dúvida? Deixe nos comentários também. O trecho. O filme era falado em português europeu e estava legendado em português brasileiro. Está redigido. Quantas orações tem? Ele está na ordem direta? Vamos ver? O filme era, então, ordem direta, você já pega o seu caderno ou na hora da prova e escreve o quê? Suveca. Então aqui, o filme. O que era falado em português? O filme. Vou colocar aqui só o sujeito. Aqui eu tenho o quê? O verbo. Era falado em português europeu. Aqui eu tenho uma locução verbal. Olha o era falado. Ele era falado em quê? Aqui nós já temos o
complemento, em português europeu. Então, aqui nós já vimos que está em ordem direta. E estava legendado em português brasileiro. O filme estava, então aqui nós temos o quê? Estava legendado. Vou colocar aqui, vamos escrever correto aqui, uma locução verbal. Ele era legendado em quê? Em português. Aí nós temos o complemento. Então, não precisa de ter todos os elementos, mas tem de seguir a ordem, que seja só o sujeito e o verbo. O homem chegou, pronto. Mas está na ordem. Se eu falar chegou o homem, eu inverti a ordem. Está em ordem direta nas duas orações, certinho. Olha aqui, nós não temos sujeito, verbo e complemento, locução verbal e complemento. Então, aqui nem preciso de fazer as outras. Ordem inversa, não. Observando-se as orações, para ser uma oração precisa de ter um verbo. E os períodos existentes no parágrafo acima, pode-se reconhecer que o cronista escreveu. Vamos ver? O primeiro parágrafo da crônica aqui vai pedir quantos períodos e orações. O primeiro parágrafo da crônica, o verão e as mulheres de Rubem Braga diz. Vamos ver então nestas orações no parágrafo. Talvez tenha acabado locução verbal, o verão. Há um grande, há aqui é do verbo haver, dois verbos. Um vento frio cavalgando as ondas. Então, o vento frio que cavalgava, 3. Mas o céu está limpo, 4. E o sol é muito claro. Então, aqui nós já temos até aqui 5. Duas aves dançam, 6 verbos. Sobre as espumas assanhadas. Assanhadas aqui será verbo? Não, neste caso aqui é um verbo no particípio, sim, mas nesse caso aqui está exercendo a função de adjetivo, ok? Para você considerar um verbo no particípio, você precisa de observar que você terá uma locução verbal. Você tem o verbo auxiliar, mas o verbo principal no particípio, correto? As cigarras não cantam mais. Paramos no 6, 7 verbos. Talvez tenha acabado. Tenha acabado. 8 verbos. Se são 8 verbos, nós temos o quê? 8 orações, correto? Simples, é isso mesmo. Então, 2 períodos, 4 períodos, 4 períodos e 9 orações, 7 orações, não. 8 orações. Então, eu já sei que são 8 orações, gabaritei a questão. 5 períodos? Sim. O período ele vai até onde você encontra aqui a frase. Quando você vai falar lá, o que é o período? São aquelas orações que compõem determinada frase. 1 período. Vamos aqui para o próximo. 2 períodos. Vamos aqui, 3 períodos, 4 frases, 5 frases, 5 períodos. 5 períodos e 8 orações. Você não pode errar. Assinale o item que a oração destacada se classifica como subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva é aquela que exerce uma função de quê? De substantivo. Uma maneira bem prática de você identificá-las é você substituir por isso ou qualquer outra palavra que você queira. Então, por exemplo, vamos pegar uma oração, vou colocar aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos ver aqui onde vamos achar uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos fazer um exemplo com ela aqui para você compreender melhor. Se eu disser, desejo que você seja feliz, vou colocar aqui. Desejo que ele chegue. Vamos simplificar a frase. Desejo que ele chegue. Aqui você consegue, eu desejo o que? Verbo transitivo direto. Este que aqui é o que chamamos de conjunção integrante. O que é uma conjunção integrante? Pode ser o que ou o se. É aquela que vai dar início a uma oração subordinada substantiva. É oração subordinada substantiva, você pode substituir por isso ou qualquer coisa. Desejo que ele chegue. Aí eu posso falar o quê? Desejo isso. Pronto. Isso eu desejo. Então, você observa que vai exercer essa função de um substantivo, ou no caso aqui, ela está exercendo a função de que?
de um objeto direto. Por isso, ela é o quê? Objetiva direta. Vamos simplificar aqui. Onde podemos substituir por isso? O colégio onde ela estuda é antigo. O colégio, isso é antigo? Não dá. Então, esse onde aqui é o quê? Um pronome relativo, não é isso? Pronome relativo. Lembre-se de que quando aparecer onde ou aonde, qual a diferença de onde para aonde? Aonde você vai usar com o verbo que exija a preposição a. Então, fui aonde você estava, correto? Esses dois aqui, eles são usados para lugar. Lembre-se disso, lugar físico mesmo. Fui aonde ele estava. Então, ele estava ali na rua ou em algum lugar. Onde ela mora, não canta galo nem vive cristão batizado. Isso eu poderia falar, isso não canta galo? Também não. Os amigos sabem onde ela estuda. Os amigos sabem isso. Então, aqui já gabaritamos a questão, ok? Eles sabem o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu terei o quê? Uma oração subordinada, substantiva, o quê? Objetiva direta. Correto? Substitua por isso. Os amigos sabem isso. Morava onde conseguisse abrigo. Morava isso? Não. Todos ignoram o lugar? Isso também não. Descarto também essa alternativa. Verifica-se um caso de oração sem sujeito. O que é oração sem sujeito? Você se lembra os tipos de sujeito? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado? Trouxe aqui um breve resumo. Temos 3 situações em que ocorrem as orações sem sujeito. Quando a principal, verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que é algo impessoal? É aquilo que não é das pessoas. O verbo que não dá para conjugar nas 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoas. Isso é um verbo impessoal. Então, se é verbo impessoal, eu terei o quê? Uma oração sem sujeito. A clássica, verbo haver no sentido de existir. E já nos remete diretamente à concordância. Olha aqui, havia muitas pessoas ou haviam? Se ele é impessoal, ele é sempre empregado onde? Na 3PS, na terceira pessoa do singular. Então, o correto é havia muitas pessoas, ok? Outra, com os fenômenos da natureza. Olha os verbos, nevar, chover, amanhecer. Choveu bastante. Eu não vou falar choveram vários dias, é choveu mesmo. Agora, se for em sentido figurado, eu poderia falar o quê? Choveram garrafas na cabeça dele. Ok, isso aqui não é fenômeno da natureza, não é briga, discussão, ignorância mesmo, ok? E principalmente com os verbos fazer, ser e estar indicando o tempo. O clássico também. Verbo fazer indicando tempo passado, você já sabe. Ele é impessoal, ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Pegue o seu caderno, anote principalmente esses 2 casos. Verbo haver no sentido de existir, tem oração sem sujeito, verbo fazer indicando tempo decorrido. Voltando à questão, oração sem sujeito onde? Já o nascimento de uma... Gente, quer identificar o sujeito? Vá e faça a pergunta com o verbo. O que não é comemorado? O nascimento de uma menina. O nascimento de uma menina, sujeito. Se é oração sem sujeito, não pode ter sujeito, mas já é autoexplicativo. Estou sem dinheiro, não tenho dinheiro. Ninguém se deu ao trabalho. Quem se deu ao trabalho de olhar para mim? Ninguém. Então, ninguém aqui é sujeito. Mas nada na aparência externa de alguém no norte de algum lugar, perto da fronteira com o Nepal, indica esse recorde triste. O que indica este recorde triste? Não é recorde, tá bom? É recorde. O que indica esse recorde triste, aliás? Nada na aparência aqui. Então, nada na aparência externa, sujeito. E até agora também disse há pouco, oração sem sujeito tem que ter verbo haver no sentido de existir, os verbos indicando fenômenos da natureza e os verbos indicando tempo. Passado, por exemplo, o verbo fazer. Nós estamos impressionados aqui, eu tenho o quê? Sujeito oculto ou desinencial, não é isso? Que é aquele que não aparece, mas pela desinência eu sei quem é. Quando temos essa desinência aqui, está relacionada a quê? Nós, não é isso? E além disso, olha o A aqui.
Além disso, há o próprio custo. Além disso, existe. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Se o verbo é impessoal, eu tenho uma oração sem sujeito. Letra E de exata está corretíssima. Questão de nível superior sobre a construção sintática do período. Assim, o alívio tem breve duração e as esperanças depositadas desaparecem praticamente no nascedor. É correto afirmar que possui o quê? Orações justapostas. Orações justapostas são aquelas que ligam as orações, mas sem conjunção. Vou simplificar aqui. É bem profundo essa questão dessas orações justapostas. Então, não precisa a gente compreender isso nesse momento, aquela que não tem conjunção. Subordinada, nós temos lá, por exemplo, as orações subordinadas. Vou colocar aqui quais são elas. As adverbiais, que são muito cobradas, que vão indicar uma circunstância, vai exercer a função de adjunto adverbial. Nós temos também as substantivas, que acabamos de ver aqui no exercício anterior. Temos também, qual a outra? Aqui nós temos as adjetivas, restritivas ou explicativas. Então, primeira coisa que você tem que fazer, tem tipo de questão assim, você vai identificar o verbo. Tem breve duração e as esperanças desaparecem. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Agora, vamos procurar aqui a conjunção. Esse E, ele dá uma ideia de adição. Observe. Assim, o alívio tem breve duração e as esperanças desaparecem. Então, tem breve duração mais o desaparecimento das esperanças. Então, se ela é aditiva, eu já sei que ela é uma coordenada, correto? As orações coordenadas são aquelas independentes sintaticamente, ok? E já as subordinadas são aquelas dependentes. Por exemplo, dependente. Se eu chegar e falar quando ela chegou, você entende quando ela chegou? Não. Aí você precisa da oração principal. As pessoas tinham saído quando ela chegou. E já as coordenadas, elas são independentes. Você consegue identificar. O alívio tem breve duração, as esperanças desaparecem praticamente no nascedouro. Então, isso aqui é a oração coordenada porque possui sentido completo. Intercalada quando ela virá ali no meio de outras, no meio da oração, ou melhor, no meio do período. É muito comum as bancas colocarem, quando tem pontuação, colocarem essa pontuação, vírgula, né? Colocarem essas orações intercaladas que virão separadas por vírgula. E aqui deixo para você responder aí nos nossos comentários. Esta vírgula, ela foi empregada aqui de forma correta? Se sim, por que tem a vírgula? Vá lá nos comentários, aproveite e também se inscreva neste canal e fale por que esta vírgula tem de ser utilizada, caso ela tenha. Analise o trecho a seguir. Dai-me a certeza de que eu devo usá-la. Gente, tem o que? Você já vai vir aqui e falar isso. Ok? Tente substituir por isso. Dai-me a certeza de que... Então, aqui será que esse que ele é o quê? Uma conjunção integrante. Aí você já sabe. Se é conjunção integrante, vai dar início às orações subordinadas substantivas. Ela pode ser classificada como... Aí você vai substituir por isso. Dai-me a certeza disso. Opa, então se é isso, já sei. Mas nem precisava, né? Porque o enunciado já está falando subordinado substantivo, mas é para você identificar. Então, e agora, ela é o quê? Apositiva? A positiva nos remete a quê? A aposto. Ok, mais fácil. Completiva nominal, objetiva direta. Para ser objetiva direta ou objetiva indireta, nós temos que ter o quê? Um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto antes dela. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um nome, não é isso? Aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Dai-me a certeza. Então, já vem o descarto. Subjetiva é aquela que vai exercer a função de quê? De sujeito. Dai-me a certeza de alguma coisa. Então, não está exercendo a função de sujeito. Então, não é a positiva, ela é completiva nominal. Por quê? Aqui eu tenho o quê? Um complemento nominal. Se eu usar o isso, disso, por exemplo, eu vou completar
Quando falo completiva nominal, estou completando um nome. Simples assim, ó, completando o nome. O substantivo é um nome. Quem tem a certeza de alguma coisa. Então, isso aqui é um complemento nominal. Ela está exercendo a função de complemento nominal. Encerro por aqui a nossa aula. Se ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora, ative o sininho. Toda semana, mais aulas gratuitas para vocês.